Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, vocês aqui do Facebook, o pessoal ali do YouTube, sejam todos bem-vindos à terceira aula de Teologia do Novo Testamento. Estamos aqui preparando os nossos estúdios aqui na minha casa e amanhã às 7 horas da noite, direto dos estúdios da Aliat Filmes, programa Aviva. E na próxima quarta-feira nós teremos o programa Aviva Mulher, onde serão sorteados 3 lindos presentes. Eu me lembro de uma sapatilha que vai ser sorteada, lembro também de uma cesta de produtos de beleza e vai ter outro lá que agora eu não me lembro, mas eu sei que é um presente assim maravilhoso mesmo para as mulheres, tá? E teremos também bem próximo agora o Aviva Bálsamo, o Ministério de Louvor, e também o Aviva Jovem, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Setup, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, um curso de liderança e teologia. Agradeço a todos os alunos que se inscreveram, que estão aí firmes e fortes. Eu vi uma palavra que eu achei muito interessante. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, existem 28 tempos, mas não existe o tempo de desistir. Sabe por quê? Porque Deus lhe chamou. E se Deus lhe chamou, Ele acredita que você é capaz, pela graça dEle, de fazer tudo o que Ele confiou em suas mãos. Tá bom? Lembra que em Efésios capítulo 6, tem armadura para a cabeça, armadura para as mãos, armadura para o peito, armadura para os pés, mas não tem armadura para as costas. Porque Deus não chama quem é covarde, quem recua. Diz que Ele não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede, lá na carta escrita aos Hebreus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos usando essa revistinha aqui, ó, Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, do nosso amigo pastor Geisiel Santos, da editora Palavra Verdadeira. Ele vai dar aula para vocês agora com a segunda revista, a revista Paracletos, que é a revista da doutrina do Espírito Santo, um dos ramos da teologia sistemática. E como eu disse, o nosso curso de teologia não é um curso voltado com muita nomenclatura, com os ismos, as logias, nada disso. Nós queremos uma teologia que seja prática, que você possa aplicar à sua vida cotidiana. Por isso que nesse curso que nós temos dado, nessa aula de teologia do Novo Testamento, nós estamos falando sobre a ressurreição de Cristo, estamos falando sobre o Monte das Bem-aventuranças, sobre o reino de Deus, e também estamos falando sobre, hoje, um assunto bem interessante sobre paternidade dentro de uma visão do Novo Testamento. Então a revista é essa, apenas R$15, irmãos, de maio até início de julho, ó, maio, junho e julho, 70 dias, você vai usar 2 revistas apenas, cada uma custa R$15, ou seja, R$30 nas duas. Lembrando que o casal não paga, se for o pai e o filho também não paga, a mãe e a filha também não paga, outra excelente. É uma que você pode usar para os dois, tranquilamente. É como se você gastasse, e o que eu não chamo que é gastar, mas chamo de investimento, você investisse 40 centavos por dia nesse material. A gente queria ter outro material muito mais robusto, muito mais amplo, mas as editoras estão demorando muito tempo para entregar, e por isso que nós estamos usando essa revistinha aqui, a revista, eu trabalho em Sermão da Montanha, Teologia do Novo Testamento, e a próxima aula agora em junho, Paracletos, Doutrina do Espírito Santo, quem vai dar aula é o pastor Geisiel. Sejam todos bem-vindos, eu peço a vocês que compartilhem, peço o pessoal aí do Setup e também o pessoal da Semap, que vocês me ajudem. Eu estou precisando de 100 inscritos para alcançar 1000 inscrições no canal do YouTube Semap Oficial. Então quero que você compartilhe o nosso canal, quero que você compartilhe também nos grupos do Facebook, tá bom? Essa é a revistinha. Muito obrigado a vocês, R$15 apenas. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é um assunto muito importante. E os assuntos que nós estamos usando dessa revista Sermão da Montanha. Aqui estão os assuntos bem interessantes que nós estamos estudando. É uma revista bem legal. E lembrando que o pastor é da cidade. Eu gosto de honrar os nossos patriotas, as pessoas conterrâneas, né? Então eu quero honrar esse pastor Geisiel da Igreja Pentecostal Reina a Glória. Irmãos, nós estamos hoje na terceira aula. Falamos um pouco sobre a introdução da teologia do Novo Testamento. Falamos sobre o que é doutrina, não é? Falamos sobre a diferença de teologia bíblica para teologia sistemática. E trabalhamos assim a fundo em um dos maiores eventos da igreja. Você sabe qual é o maior evento da igreja cristã? A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo está em todos os 27 livros do Novo Testamento. A ressurreição de Cristo é o ápice
do cristianismo e do evangelho. E nós tratamos a ressurreição do ponto sociológico, do ponto arqueológico, do ponto histórico e do ponto espiritual, trazendo verdades poderosas de que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, não é um mito, não é uma lenda, é comprovado pela ciência, é comprovado pela arqueologia, é comprovado pela sociologia, é comprovado pela história e é comprovado pela Bíblia Sagrada, tá? Então, se alguém não acredita na Bíblia Sagrada, você tem todo o seu direito, contudo, como você tem provas inegáveis da ressurreição de Cristo, você tem que ceder e realmente reconhecer, não, Cristo ressuscitou dentre os mortos em um tempo e espaço. Logo, não é um mito nem uma lenda. A ressurreição de Cristo é sim, carimbado, um fato histórico. Tratamos na aula passada um pouco sobre o reino de Deus e sobre a constituição do reino. E qual é a constituição do reino? Está lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Tratamos cada uma das bem-aventuranças, lembrando que a nossa aula tem um tempo curto de tempo, né? E nós tratamos sobre isso, falamos sobre o reino, a diferença da lei, a diferença da graça. E eu tinha que deixar para vocês um versículo que eu fiquei devendo, assim que eu me lembrei, a gente vai conversando, esquece. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Se um homem ele cumprisse toda a lei e falhasse em um mandamento, em uma das leis, ele era transgressor de toda a lei. Então existiam 613 leis. Se você cumprisse 612 e faltasse uma, aquelas 612 de nada valia. Ou seja, você era um transgressor da lei porque deixou de cumprir uma. Então perceba que a lei patrocina o pecado. Entende o que eu estou dizendo, né? Isso foi na aula passada. A lei patrocina o pecado, mas a graça patrocina Cristo. Enquanto na lei a ovelha morria no lugar do pastor, na graça o pastor morre no lugar da ovelha. Então a grande diferença da lei e da graça é essa. Enquanto a lei mostrava o caminho do pecado, a graça mostrava a solução do pecado. E a solução é Cristo. A solução é Cristo. Só que na aula de hoje, nós iremos falar sobre paternidade espiritual. Irmãos, paternidade está em todo o Novo Testamento. Inclusive o Senhor Jesus, quando começa a ensinar os seus discípulos, eles que pedem, ensina-nos a orar. Ali tem a grande oração, a oração modelo do Senhor Jesus Cristo. E como é o nome da oração? A oração do Pai Nosso. Quero lembrar vocês que quando a gente fala de paternidade na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a ideia de chamar Deus de Pai era uma ideia muito remota. Os judeus temiam chamar Jeová de Pai. Quando Jesus usa, e Paulo usa essa palavra, essa expressão lá em Romanos, porque Romanos é o livro da salvação, e fala muito sobre paternidade, ele usa a palavra Abba. A palavra Abba, no hebraico, é uma palavra que é uma palavra de carinho, de muita intimidade. É a mesma palavra chamada papai, ou para o bom baiano, painho, né? Uma questão de intimidade. Então a criança, assim, quando ela fala abab, abab, ou seja, papai, essa palavra Abba, no hebraico, é uma palavra que mostra intimidade, de um filho que é íntimo, de alguém que é muito próximo. Então você tem, por exemplo, a palavra filho, no grego, no Novo Testamento, elas têm várias ramificações. Por exemplo, a palavra ruios é um filho adulto, já é um filho adulto. A palavra teknon é como se fosse um filho adolescente. A palavra paitian, que é a palavra também usada para filho, é um filho que necessita de cuidados. Praticamente um recém-nascido ou um filho que tem de 2 até 4 anos de idade. Perceba que essa palavra Abba é muito parecida com essa palavra no grego, porque demonstra afinidade, cuidado, proteção e, acima de tudo, um carinho de expressão entre duas pessoas em que um é o pai e que o outro é o filho. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento existem 14 ocorrências quando alguém chama Deus de Pai. 14 ocorrências quando alguém chama Deus de Pai. É bem verdade que nós temos mais de 1000 ocorrências no Antigo Testamento. Mas as ocorrências que nós temos no Antigo Testamento em relação a pai é a relação de um pai e um filho biológico. Mas a expressão 14 vezes no Antigo Testamento, apenas 14, é uma relação de um filho em relação a Deus como seu pai, ou de alguém que tinha uma outra pessoa a quem ele era subordinado, como se fosse um mentor. Então esse discípulo chamava o seu mestre de pai. Mas nós só vamos conhecer paternidade mesmo, muito mais forte paternidade no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, Jesus chama Deus de Pai mais de 200 vezes no Novo Testamento.
mais de 200 vezes. Só o livro de João, em que João apresenta Jesus como Filho de Deus, só o livro de João, Jesus chama o nosso Deus, o seu Deus, de Pai 156 vezes. 156 vezes. Só no Evangelho escrito por João, Jesus chama Deus de Pai. Essa paternidade espiritual, ela existe. Essa paternidade espiritual, ela é bíblica. E é interessante que o próprio Deus é quem está buscando esse relacionamento com os seus filhos. Deus ele poderia usar qualquer forma de linguagem para ser chamado por nós, mas ele mesmo decidiu que nós o chamássemos de Pai. Quero lembrá-los de que Deus não tem neto, Deus tem filhos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E a questão de pai mostra mesmo o interesse de Deus chamar esses de filhos. João no capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é algo extraordinário, porque nós somos chamados de filhos. Só que quando o apóstolo Paulo escreve Romanos, eu acho interessante essa passagem que Paulo escreve aos Romanos, muito assim, poderosa. Ele escreve aos Romanos e ele usa uma expressão muito poderosa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Em Romanos, no capítulo de número 8, Romanos capítulo número 8, você que está com a Bíblia aí na sua casa e você puder abrir. Romanos capítulo 8, nós vamos usar muito esse capítulo hoje, Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Perceba que ele fala espírito de adoção. Nós não fomos como judeus, nós não fomos gerados para sermos filhos, mas nós entramos nessa filiação espiritual, de termos a honra de sermos chamados filhos de Deus por adoção. Agora, qual é a diferença de um filho biológico para um filho adotivo? E eu quero que você pegue essa palavra no seu espírito. É porque o filho biológico, ele é gerado no útero da sua mãe. Mas os pais não definem, eles não podem escolher qual será o sexo da criança. Eles não podem definir quais serão as cores dos olhos dos seus filhos. Eles não definem, eles não têm poder de escolhas. Até mesmo para determinar, eu quero que ele seja de uma cor mais clara, de uma cor mais escura, mais branquinho, mais moreninho. Eles não definem isso, porque o filho está sendo gerado no ventre, é filho biológico. Mas filho adotivo é diferente. O pai decide escolher quem ele se chamará de filho. Eu não sei se você já entendeu isso no seu espírito. Você que está assistindo agora essa aula, Deus olhou para você e disse: eu quero que você seja meu filho. É por adoção, eu decido escolher. Deus decidiu de escolher. Deus decidiu que você seria filho. Então nós somos filhos por adoção. E por adoção ele nos deu essa autoridade de sermos chamados filhos de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E ele diz: não é espírito de escravidão, porque não é porque é adotivo que você é escravo. Não, você tem a mesma liberdade e os mesmos direitos de um filho biológico no quesito da paternidade espiritual. Eu vou usar a base de hoje, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 14 e 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Nós vamos ver tudo isso aqui na nossa revista. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ainda que tivesses 10.000 aios ou 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Vos gerei em Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo está dando uma palavra à igreja. Veja como a paternidade é muito forte na igreja de Corinto. Uma igreja com muitos dons, mas uma igreja com muitos problemas. E uma igreja que não reconhecia a paternidade espiritual do apóstolo Paulo.
Então ele fala, eu vos gerei. Um dos primeiros critérios para que você tenha um pai espiritual, para que você reconheça a paternidade espiritual de alguém sobre você, é que ele tem que ter te gerado espiritualmente, ter te alimentado espiritualmente, ter te discipulado. Talvez um pai espiritual ou uma mãe espiritual, ele não tem que ser mais velho do que você. Talvez pode ser mais novo do que você, não é? Uma paternidade espiritual não significa que alguém tenha mais influência do que você. Talvez você tenha mais influência do que essa pessoa. Uma paternidade espiritual também não quer dizer de alguém que tenha mais conhecimento do que você. Talvez a pessoa tenha menos conhecimento do que você, mas ela lhe gerou em Cristo. Ela lhe gerou na paternidade. E você também pode crescer a ponto de que essa pessoa continue te dando conselhos. Pastor, alguém que me gerou em Cristo não entendeu essa paternidade. Eu posso ter um pai espiritual que não seja esse? Pode. Você pode escolher um pai espiritual. Alguém que você vai abrir seu coração, alguém que vai cuidar de você, alguém da sua confiança. Alguém que seja realmente uma pessoa de Deus e que ame a sua vida. Talvez o grande problema, irmãos, da igreja do século XXI, é que nós construímos seminários, escrevemos muitos livros, formamos muitos teólogos, ficamos muito preocupados em trazer conhecimentos para a membresia, para os crentes, mas talvez um grande erro da igreja é que nós esquecemos de formar os pais espirituais. Formamos muitos teólogos, formamos muita gente com muito conhecimento, mas esquecemos de formar gente com paternidade espiritual. Um pastor ele não tem que ser um líder, um pastor tem que ser um pai. Porque quando um pastor se torna um líder, não é que eu sou contra a liderança, eu prego muito sobre liderança, mas a liderança no sentido que eu vou falar agora. Quando o pastor se torna um líder, em que ele só prega para essas pessoas, em que ele só fica no púlpito, nesse distanciamento contra as pessoas, ele só vai gerar membros. Mas quando ele é um pai espiritual, ele não gera membros, ele gera filhos. Até porque Deus nunca mandou a igreja gerar membros. A igreja disse fazer discípulos. E discipulado é filiação espiritual. Discípulo é filho. Nós não precisamos de seguidores. Nós precisamos de discípulos, filhos. Nós não precisamos de gente que tem um fã-clube. Eu tenho um fã-clube. Não, fã-clube nunca dá certo. Você precisa gerar filhos espirituais. E é disso que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, nós formamos muitos Paulos, e foi importante. Mas nós precisamos formar Barnabés. Nós formamos muitos Paulos, muitos apóstolos, muitos pastores, mas onde estão os pais espirituais? Porque pastor também precisa ser pastoreado. Porque pregador também precisa ser pastoreado. Porque cantor precisa ser pastoreado. E não é só um pastoreio de distanciamento, mas uma paternidade espiritual. Irmãos, e quando você tem paternidade, aleluia, o diabo quer acabar com isso. Qual foi o primeiro motivo da tentação do diabo em relação a Jesus? Jesus não tinha começado o ministério. Ele estava 40 dias jejuando. Logo após chamaria os seus discípulos. Ele havia sido batizado. O céu se abriu, o Pai se apareceu e disse: aí está o meu filho amado em quem tem prazer. Olha a paternidade. E em cima disso que o diabo tentou, o diabo disse: se tu és o filho de Deus. Olha o que ele trabalha. Se tu és o filho de Deus. Por quê? Porque quando você tem paternidade, você cresce saudável. Quanta gente que tinha tanto conhecimento, que cresceu, que criou igrejas, que criou influência, mas caiu. Porque faltou paternidade. Faltou alguém a quem lhe prestasse contas. Hoje tem muitos crentes, isso aqui é uma escola, mas tem muitos crentes hoje que eles dizem: quem cuida da minha vida sou eu. Está cheio de desigrejado, porque não quer prestar conta. Está cheio de desigrejado, porque não tem aquele que fala assim: não, eu errei, eu preciso ser cuidado. Não! E você pode olhar, toda pessoa que anda sozinha, ela vai cair em algum momento. Porque toda pessoa que anda sozinha se torna presa fácil para o inimigo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja: eu sou o pai espiritual. Ele reivindica a paternidade. Ele diz: eu sou pai espiritual de vocês. E essa questão de paternidade, ela não é nova, irmãos. A paternidade, ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. Em Gênesis, capítulo 22, nós estamos na escola, né? Abra aí na sua casa, onde você estiver, se puder. Gênesis, capítulo 22. Aquela passagem emblemática, quando Abraão vai sacrificar o filho. Gênesis, capítulo 22. Aleluia. No versículo de número 15. Gênesis 22, versículo 15.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que te deveras te abençoarei. Ou seja, por causa disso, eu te abençoarei grandemente e multiplicarei a tua descendência. Preste atenção, aqui tem um negócio profético. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E quando o apóstolo Paulo, agora já o apóstolo Paulo, falando da paternidade de Abraão, calma que eu vou liberar isso aqui. Em Romanos capítulo 4. Você está aprendendo alguma coisa aí, irmãos? Está tranquilo? Desculpa, mas assim, estou aqui, eu fico eufórico, a palavra de Deus vem, eu fico na alegria. Então eu espero que você esteja me ouvindo bem aí. Romanos capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência. Olha a palavra descendência. Não somente a que é da lei, meu Deus, mas também a que é da fé que teve Abraão. Escute, Romanos 4, versículo 16, o qual é o pai de todos nós. Abraão tem uma paternidade que, mesmo que ele morreu, pela sua fé, ele é o pai de todos nós. Olha a paternidade presente lá no Antigo Testamento. Mas onde entra o Novo Testamento nisso, pastor? Acabei tirando o lugar aqui, gente, desculpa. Gênesis 22. Lá no versículo 17 de Gênesis 22, voltando onde nós estávamos anteriormente, ele diz bem assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Em Gênesis capítulo 15, o que foi que Deus pediu para que Abraão contasse? As estrelas. E quando ele entra no Jordão, o que Deus deu a ele? A terra. As estrelas falam de algo que está nos céus, enquanto a areia do mar está na terra. Existem aqui duas descendências de Abraão. Uma descendência nos céus espiritual e uma descendência na terra, uma descendência terrena. A descendência terrena, ela tem uma especificidade mais voltada para Israel. Porque Israel é da terra. Deus deu a terra a Israel. Eles sempre lutaram, até hoje. Israel luta pelo que até hoje? Fala para mim aí, vocês que estudam. Vocês que veem a mídia. Israel luta pelo quê? Pela terra. Luta por Jerusalém, luta por Israel, luta pelo templo, luta pela terra. Mas a promessa para a igreja é os céus. Lembra do que Pedro vai dizer? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso não estava preparado não. Aleluia. Mas vem a revelação de Deus. E Pedro vai falar justamente sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 4. Versículo 4. E ele nos deu uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, guardada nos céus para vós. A promessa da igreja é o quê? É celestial. Quando em Gênesis 22, versículo 17, Deus diz: a tua descendência multiplicarei, será como as estrelas do céu e como os grãos de areia do mar. Deus está dizendo: a tua descendência será a igreja e a tua descendência será Israel. E o apóstolo Paulo em Romanos 4, versículo 16 diz: Abraão pela fé, na fé dele, ele é o pai de todos nós. Veja como a paternidade é poderosa. Veja como a paternidade é algo que está na teologia do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento é justamente um Deus que envia o seu Filho para morrer por nós. Ok. Pastor, o que a Bíblia nos ensina? Isso aqui é a introdução. Está quantos minutos já? 24. 24 minutos foi a introdução. Mas vamos lá. Obrigado. Já está comigo aqui. Primeira coisa, a paternidade é alguém que gera filhos em Deus. Irmãos, como é bom ter um pai espiritual. Como é bom ter uma mãe espiritual. Lembrando que nós estamos aqui pelo Facebook, né, Javiel? Isso. Facebook você está assistindo agora. E também pelo YouTube, o canal da CEMAP. CEMAP Oficial, tudo maiúsculo. Está passando lá. Não está passando agora não. Está gravando, porque não chegamos aos 1000 inscritos. Mas depois será lançado lá no YouTube. Lá em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Aqui no Facebook pode pôr um tempo. Eu acho que pode... Pode ir mais um pouquinho, pode né? Ir mais do que Gente, eu posso ir um pouquinho mais? Eu estou esperando vocês darem os feedbacks aí.
Vocês estão conversando um pouco. Só tem 8 também, aí fica complicado, né? Mas vamos lá. O pessoal deixa só para assistir depois. É em Gálatas capítulo 4, versículo de número 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa para essa igreja. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A dor de parto diz que é uma das piores dores que existem. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sinto dores de parto por vocês, meus filhinhos. Não é que ele está diminuindo, mas é porque ele está falando de uma forma carinhosa a essa igreja. Não são filhos biológicos dele, mas são filhos espirituais. Ele fala, eu sinto dores porque eu estou orando, preparando vocês até que Cristo seja formado em vós. Sabe, irmãos, como pastor, o nosso desejo é que toda vez que a gente pregue, que a gente ore, é que na cabeça daquele filho espiritual entre aquelas verdades, para que ele cresça em Deus, para que ele não caia nos mesmos pecados assim tão pequenos, tão baixos, e que ele continue firme no Senhor. A dor de parto é essa dor interior que você fala, por que fulano não cresce? Por que fulano não sai desse pecado? Por que fulano não começa bem, mas não consegue terminar bem? É aquele crente que ele fica frio e fica quente. Você não sabe quando é que ele vai se firmar no Senhor. Você sente uma coisa ruim, porque você está vendo a pessoa em um caminho errado. Aí Paulo está usando a expressão, por quem eu sinto dor de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Porque o desejo de um pai espiritual é que os filhos cresçam. Irmãos, quando alguém tem um pai espiritual, se esse filho que tem esse pai espiritual, ele cresce mais do que o próprio pai, é uma alegria. Ele está pregando mais do que você, ele está cantando mais do que você, ele está orando mais do que você, está jejuando mais do que você, graças a Deus. Porque vocês sabem que foi você quem formou o caráter de Cristo naquela pessoa. Efésios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, os filhos precisam crescer. Se você tem filhos biológicos, eu sei que você quer que seu filho seja melhor do que você. Eu tenho certeza que você quer que seu filho não passe pelas lutas que você passou, porque o seu filho está sendo gerado para crescer, para alcançar outros rumos, alcançar outras vitórias, influências que você nunca teve. Então a gente precisa gerar filhos espirituais. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que ele gerou esses filhos. Em 1 Timóteo capítulo 1, ele gera 2 filhos aí, Timóteo e Tito. E Tito, no capítulo 1, versículo 4, ele forma Filemon, capítulo 1, versículo 10. Ou seja, Paulo era alguém que formava filhos espirituais. Paulo formava filhos espirituais. Amém? Está todo mundo ligado aí? Pronto. Em Gálatas 4,6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus é o nosso Pai. Lembrando, Deus não é avô, Deus é Pai. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E Deus gera os nossos filhos espirituais através do seu Filho. É através de Cristo que esses filhos espirituais, eles são gerados. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que todos nós somos filhos de Deus. Acabei de ler aqui Gálatas 4,6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então todos nós somos filhos espirituais. Amém? Pegou isso aí no seu espírito? Ok. Então você não precisa de admiradores, você não precisa de fãs e nem de seguidores. Você precisa de filhos espirituais. É por isso que existem ex-membros, mas não existem ex-filhos espirituais. Os membros de igreja, eles saem e ficam, mas quando você gera filhos, os filhos continuam. Eles podem mudar de endereço, mas ele continua dizendo, eu tenho um pai espiritual, eu tenho uma mãe espiritual. E a teologia do Novo Testamento, você vai ver muito forte essa questão da paternidade. Jesus fala isso na oração do Pai Nosso. O diabo tenta
Jesus, usando justamente se tu és o Filho de Deus, o apóstolo Paulo, Gálatas, Efésios, Timóteo, Tito, Filemão, Coríntios, fala sobre a paternidade espiritual. O apóstolo João, em todas as suas cartas, praticamente as 3 cartas, ele fala meus filhinhos várias vezes. Isso mostra a paternidade espiritual em toda a Bíblia Sagrada. Segunda coisa que eu quero falar é que primeiro que os filhos são gerados em Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Então os seus filhos espirituais, pastor, eu tenho que ser pastor para ter filho espiritual? Não. Você tem que ter maturidade, você tem que ter aconselhamento, você tem que ter uma vida de oração, e você tem que ter alguém que é seu pai espiritual também. Porque só pode ser pai espiritual quem é filho espiritual. Se você não aprendeu, esse dia um rapaz me procurou dizendo, não, ó pastor, fulano está me discipulando. E eu disse, e quem discipula fulano? Não, ninguém discipula fulano. E sabe o que aconteceu? Essas 2 pessoas estão caminhando por caminhos que não agradam a Deus. Por quê? Porque só pode discipular quem aprendeu a ser discipulado. Irmão, só sabe fazer sombra quem um dia esteve debaixo da sombra de alguém. Ninguém pode ser titular se não aprendeu a ser reserva. Então, a gente precisa gerar paternidade. Você que é pastor, que está assistindo essa aula, a 3ª aula de Teologia do Novo Testamento, pastor, procure um pai espiritual. Porque a gente muitas vezes nos brindamos atrás de um púlpito, atrás de uma máscara, de uma fantasia de pastor. Passamos muitas vezes para a igreja, e eu sei que talvez não seja o seu interesse, mas você passa, que é um homem de oração, que você não está nem orando como você deveria orar, e mostrando que sua família é perfeita, quantas vezes você está passando problemas familiares, e você precisa de alguém, que você rasgue o seu coração, e que essa pessoa coloque a mão sobre a sua cabeça para orar pela sua vida, e para interceder por você. E como eu disse, não precisa ser alguém que seja mais velho que você, às vezes pode ser mais novo que você, não é? Não precisa ser alguém que tenha mais conhecimento que você, talvez tenha menos. Alguém que tenha menos influência que você, né? Mas enfim, essa pessoa pode ser seu pai e sua mãe espiritual. A segunda coisa que eu quero falar aqui, ok, é que os pais, eles dão exemplos aos filhos. Os pais dão exemplos aos filhos. Então, Jesus era um grande exemplo. Jesus era um grande exemplo de paternidade. Há um livro do Rick Warren, eu sempre cito esse livro, porque é um dos livros que eu mais leio por ser pastor, eu indico a todo pastor. Eu indico a todo pastor. Você precisa ler o livro Uma Igreja com Propósito. Mas você tem que desidratar o livro. Tem muita coisa boa. E ele fala uma coisa assim que eu acho interessante. Uma igreja que muda muito de pastor acaba perdendo sua identidade. Uma igreja que muda muito de pastor, ela não cria paternidade espiritual. Ela se torna membro de igreja, mas não se torna filho. Ela só é um dizimista, um ofertante, um cantor na igreja, mas ela não cresce espiritualmente porque falta filhos. Irmão, crente tem que ser exortado. Crente tem que ser confrontado muitas vezes. Crente tem que ser amado, cuidado, abraçado, porque precisa de paternidade. O pai não é alguém que ele é conivente com o seu pecado. Não, ele não é conivente. Mas ele te abraça, ele chora junto contigo. Ele é aquela pessoa que quando tem que falar o que você precisa ouvir, ele fala com firmeza, mas também te abraça, te beija e diz, eu estou contigo. Eu vou te ajudar. Nós estaremos juntos nesse propósito. Porque o pai é a primeira pessoa que precisa dar exemplo. Não alguém que é fofoqueiro de igreja. Esse não é o propósito. Então o pai é aquele que forma, é aquele que cuida, é aquele que ama os seus filhos espirituais. Tem uma coisa que é poderosa, que eu quero compartilhar com vocês sobre isso, para você entender que você é filho. Você que está aqui no YouTube, no Facebook, para entender que você é filho. O que está escrito em João capítulo 3, versículo 16? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 16. E ele diz, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito. Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, isso é maravilhoso, versículo de número
29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha o que diz. Romanos 8, 29, vou esperar você encontrar aí. Tá bom? Você procurar aí. Romanos 8, 29 diz assim: pois o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seu Filho Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Em João, quando Jesus ele nasce e vai começar o seu ministério, ele é filho unigênito. Romanos capítulo 8, ele é filho primogênito. Por que Jesus deixou de ser filho unigênito para ser filho primogênito? Sabe qual é a resposta? Porque Jesus deixou de ser filho único para ser o primeiro filho por causa de você. Por causa de você. Porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele pegou a sua mão e pegou a mão do Pai e ajuntou-se. E disse: Pai, aqui está teu filho. Filho, aqui está seu Pai. Jesus não é mais unigênito, porque agora o Pai tem outros filhos. E esses outros filhos sou eu, Jadiel que está aqui por trás, e você que está assistindo essa aula agora. Aleluia! E por você ser filho, há uma promessa em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso quer dizer que como filho eu recebo herança. Aqui na terra não é assim? O pai deixa herança para o filho, só que lá no céu eu não tenho só uma herança com o pai, eu tenho duas. Porque o meu irmão mais velho é Jesus. E a mesma herança que o meu irmão mais velho, Jesus, recebe, eu recebo também. Por isso que diz, sou co-herdeiro de Cristo. Eu recebo as heranças que são minhas por direitos, porque Deus é o meu pai. E eu recebo parte da herança que o filho, meu irmão mais velho, chamado Jesus, também recebe. Eu tenho duas heranças. Eu tenho uma herança do pai, e eu tenho a herança que o pai dá ao filho, chamado Jesus, o meu irmão mais velho, e que também compartilha comigo. Ou seja, tudo isso porque Jesus deixou de ser o filho único e se tornou o primeiro filho. Ele deixou de ser unigênito e se tornou primogênito. Por isso, eu abro a boca, aleluia, bem grande. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Aí alguém disse, como é que pode? Um comedor de farinha, comedor de feijão, que dorme, que acorda, que qualquer coisa já sente mal, fica doente? Pois é, para você ver como ele é bom. Paulo diz, o amor de Deus nos constrange, porque mesmo sendo limitado, previsível, carnal, ele me chama de filho. Então, Satanás, pipoque para lá. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É para você dar um amém, um aleluia, glória a Deus, ou fazer um comentário aí no Facebook, porque nós somos filhos. E quem diz isso é quem? É o apóstolo Paulo. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Em Juízes, no capítulo 2, versículo 6. Juízes, capítulo 2, versículo 6. A aula hoje está boa, viu, gente? Estou sentindo aqui a unção de Deus nessa aula. Juízes, capítulo 2, versículo 6 diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada uma para a sua herança, para possuírem a sua terra. Para possuírem a sua terra. E lá no versículo de número 10, diz assim, Juízes 2:10. E levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Talvez o único problema de Josué, isso aqui é em Juízes, mas Josué, que é o protagonista dessa passagem, é que ele não formou filhos espirituais. Uma geração se levantou sem ter em si uma filiação espiritual. Ele não formou, não só não deixou de formar líderes, como também deixou de formar filhos. Não que ele tenha falhado com sua família, porque no final da vida, no livro de Josué, ele vai dizer, já lá no capítulo 24, ele vai falar uma palavra bem interessante, dizendo, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está no versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a questão é que ele deixou de formar filhos espirituais. Uma geração se formou sem ter conhecimento de Deus, sem ter conhecimento das grandezas do Senhor. Nós não podemos falhar. Irmãos, você talvez não saiba, mas a vida que você leva é testemunho para muita gente.
Talvez você pode estar pensando em divorciar porque o seu casamento não está indo bem. Mas você já pensou? Você já pensou em quantas pessoas que tem você como exemplo? Talvez você está sendo tentado para o adultério, para uma coisa ilícita. Você já pensou nas consequências disso? Você já pensou na rejeição que você possa ter? Então, pense bem, porque você é exemplo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Eu vou ler com vocês aqui agora. Pega na sua casa também, você que está na aula. Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Aleluia. A luz foi embora aqui.